YouTube, vamos falar sobre como Coringa Delírio A2 é a pior coisa já criada em 2024. Assistir esse filme me gerou pelo menos 8 doenças terminais simultaneamente. Parabéns por ter me matado, Todd Phillips. Eu espero que você esteja feliz quanto a isso. Eu estou obviamente brincando, mas a internet às vezes parece exagerar demais a recepção de um filme. Coringa Delírio A2 parece não estar sendo tão gostado quanto o primeiro, o que já era uma coisa um pouco difícil, mas eu tô vendo algumas pessoas puxando isso pra pior coisa já criada na história da humanidade. Vamos com calma, tá? Vamos com calma. Esse vídeo aqui não vai ter spoilers, no máximo uma coisinha ou outra do meio da história, só pra clarificar certas coisas. E eu quero ser transparente com vocês aqui. Eu gosto do primeiro filme do Coringa. Eu não acho o primeiro filme do Coringa uma obra-prima. Eu acho ele um filme perfeitamente bom e assistível e aceitável. É aquela coisa, parece que Todd Phillips não estava particularmente interessado em fazer um filme do Coringa, ele estava particularmente interessado em fazer um filme que é uma homenagem a Martin Scorsese. Por isso, sou uma das pessoas que critica o quão similar o primeiro filme é a Taxi Driver e Rei da Comédia. Porém, eu gosto de Scorsese e tô gostando do filme. Eu só acho que deveria ter uma identidade a mais. Eu vi muita gente falando que Delírio A2 foi feito só por causa do dinheiro, e sim, óbvio, a Warner só fez esse filme por causa do dinheiro, isso é bem óbvio, isso é bem claro. Mas do ponto de vista do Todd Phillips, eu quase falei Todd Howard, mas tudo bem, tem claramente um ponto aqui, ele está usando esse filme pra outra coisa. Não outra homenagem ao Scorsese, mas pra outra coisa. Só que eu vou falar mais disso quando falarmos da história em si. Eu vou correr pela sinopse. Arthur Fleck, o Coringa, tá preso, e aí ele vai ter um tribunal em breve, e aí ele encontra numa aula de música essa moça chamada Lee, que é a Arlequina, e aí a história se desenvolve a partir daí. Vamos começar pela parte da apresentação, direção e aspectos audiovisuais em geral, antes de irmos pro roteiro, que era uma parte que eu gostava mais do primeiro filme, e é a parte que eu gosto mais desse filme aqui também. Começando pelo previsível, a atuação do Joaquin Phoenix está fantástica, porque é óbvio que ela está. É óbvio que ela iria estar. Muita gente provavelmente foi ver esse filme por causa do Joaquin Phoenix, sabendo o monstro da atuação que ele é, né? Esse filme faz algumas coisas interessantes com o personagem. Logo nisso, por exemplo, ele está um pouco catatônico, não tem falado muito. Então, a atuação do Phoenix tem que ser muito mais pelas expressões faciais, e mesmo quando ele tá calado, ele é um monstro. E além disso, o lugar que ele está emocionalmente nesse filme proporciona muitas cenas boas. No primeiro ato, ele está na cadeia. Ele tem que agir de uma forma contida, mas ainda mantendo a mesma atuação do primeiro filme, sendo o mesmo personagem. E aí, na segunda metade do filme, nós temos o tribunal, e temos umas cenas muito boas ali. Seja no seu silêncio, seja nos momentos que ele decide deixar a sua voz soltar. Falando em soltar a voz, esse filme é um musical, como muita gente já sabe, a gente vai falar do aspecto musical depois. Só que gostaria de deixar claro aqui que o Phoenix não é o melhor cantor de todos os tempos. Eu canto mal, mas ele também não canta muito bem não. Isso, na verdade, é um positivo. Quando ele tá cantando, ele tá mais atuando do que cantando. Funciona no contexto do filme, que eu vou explicar mais daqui a pouquinho. Mas agora a gente tem que falar sobre a Lady Gaga, que ela fez uma coisa que é quase que inesperada, na verdade. Ela não foi sobrepujada pela atuação do Joaquin Phoenix. Isso não é um ataque à Lady Gaga de tipo, não, ela não consegue atuar bem e tal. Eu vi Nasce uma Estrela, ela é uma boa atriz. A performance dela foi ótima lá. Mas porque Coringa, tanto o primeiro quanto o segundo, são carregados pela atuação do Joaquin Phoenix na minha visão. Quando Phoenix e Gaga estão contracenando, sempre vem aquele pequeno medo. A performance da Gaga fica muito no fundo, muito contida por causa que tem que dar espaço pro Phoenix. Ela não faz isso, ela faz um ótimo trabalho, na verdade. São duas pessoas se entregando completamente aos personagens e acaba criando muitas cenas memoráveis entre os dois por causa disso. E o aspecto visual também está ótimo. Diferente do primeiro, mas está ótimo. O primeiro filme tinha uma paleta de cores muito específica que lembrava um pouco a época. É um filtro que você usaria num flashback, por exemplo, considerando que o filme se passa nos 80, se não me engano. E também tinha muitas cores quentes pra meio que contrastar com o quão sombria a história era e o quão sombria ela tava indo. Era um pouco sobre a luz e as cores na vida de Arthur meio que se apagando, mas não se apagando, porque essa tragédia também é uma comédia. A paleta do segundo filme é um bocado mais escuro, pra ser mais óbvio no seu ponto. Não sei se gostei muito disso, porém, em questão de direção e do significado de vários planos, eu acho que está talvez até melhor que o primeiro filme. Brincam muito com a ideia de grade pra mostrar que alguém está preso, seja fisicamente, seja mentalmente, seja emocionalmente. E brinca muito também com o aspecto irreal. Isso era algo que estava presente desde o primeiro filme, claro, só que era muito mais contido lá. Haviam algumas cenas que não era muito claro se o que você estava vendo aconteceu ou não, mas sinceramente eu senti que estava muito óbvio naquele filme. Eu notei que aquela namoradinha dele do primeiro filme era uma ilusão muito rápido, e aí o filme ainda foi lá e fez questão de mostrar, ei, olha, era uma ilusão, olha só as cenas todas que você viu com ela, não viu que é uma ilusão? É uma ilusão, olha só. Eu não entendi por que exatamente eles fizeram isso, mas tá tudo bem. O segundo filme consegue ser muito mais vago. Existem algumas cenas que eu fiquei, isso aqui realmente está acontecendo ou não? E o filme depois vai lá e te fala, sim, está acontecendo ou não, não está acontecendo. Mas às vezes não fala, algumas cenas só ficaram vagas. O que é ótimo pra esse filme, eu acho que funciona bem. Agora, entrando no aspecto da trilha sonora, ela é ótima, é da mesma compositora que o primeiro
primeiro filme tem uma ótima trilha sonora, o segundo tem uma ótima trilha sonora. Mas não é isso que vocês imaginam que eu vou falar sobre música aqui, né? Logo no início, anunciaram que Coringa Delírio A2 ia ser um musical. Eu gosto muito de musicais e achei a ideia, no mínimo do mínimo, interessante. Fiquei feliz porque possivelmente o Todd Phillips ia se afastar de Scorsese e criar um estilo próprio a partir disso, o que ele meio que fez. Entendo que muita gente pode ficar incomodada com isso, mas a minha visão em geral foi a seguinte. Esse é um musical bem diferente, ele ainda é um musical, não me entenda errado, mas o Todd Phillips aparentemente falou algumas vezes que é um musical, mas é um pouco diferente, e muita gente viu o filme e falou, não é, eu discordo das pessoas. Sim, é um musical bem diferente. Em primeiro lugar, nenhuma música aqui é original, é tudo música antiga, lá dos anos 60, 70, 50, não sei, por aí. Um bando de clássicos sendo cantados. E números musicais vêm de duas maneiras. Dentro da mente de Arthur Fleck, que inclusive eu gostaria que fosse um pouco menos óbvio que é na mente de Arthur Fleck. Eu não entendo esses filmes do Coringa, eles querem muito ter esse aspecto subjetivo. A trilha sonora em si entrega muito da ideia subjetiva, se você analisar ela profundamente. Só que o Todd Phillips também faz questão de mostrar de vez em quando, ei, isso daqui não é real, ou ei, isso daqui é real. Faz seu filme, irmão, calma. Nós temos alguns números musicais subjetivos na mente de Arthur Fleck, com alguns eu quero dizer tipo 1 ou 2, e nós temos muitos momentos onde os personagens começam a cantar. Para as partes na mente de Arthur, ele segue uma ideia muito tradicional de musicais. Se você não consegue expressar o que você está sentindo com palavras normais, cante! Esse conceito, na verdade, é um conceito base no filme inteiro. As pessoas cantam para se expressar melhor, mas na mente de Arthur, que realmente parece um musical nessa ideia de estar tudo construindo para ele começar a cantar a respeito do que está acontecendo. E com isso entender melhor a situação. Mas não tem tantos momentos assim. O que é mais comum é os personagens só meio que começam a cantar subitamente, dentro do próprio universo, e geralmente não de uma forma muito boa. Com exceção da Lady Gaga, que não consegue cantar mal, desculpa, isso é fora da capacidade dela, o que é bom e ruim nesse caso. Todo mundo tá cantando meio mal, porque a vibe é mais quando você canta normal na nossa vida, em geral. Sabe quando você de vez em quando só tem uma música na sua cabeça e você começa a cantar? Ou uma música te lembra de alguma situação e você começa a cantar essa música? Ou você tá com seus amigos e aí do nada alguém puxa uma música e todo mundo entra no número musical improvisado, basicamente. Eu lembro que no ensino médio eu fiz isso com Hey, Ye, 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 do He-Man. Não What's Up the Four Blondies, não, é a versão do He-Man mesmo que a gente tava cantando. E o filme tem muito disso. A parte não diegética vem apenas do instrumental que tá ali pra auxiliar na cantoria dos atores. Só que você sabe que dentro do universo é só alguém cantando. E é curto. Raramente toma tanto tempo assim, raramente é a música inteira. Tem muita cantoria no filme, mas tem poucos números musicais. E essa cantoria tá sempre ali com um realismo brutal. De novo, esse filme tenta ser mais dark que o primeiro na ideia da sua paleta de cores e visuais em geral. É quase como se a música fosse pra suavizar isso, mas o que você está vendo na tela continua dark. E essa discrepância meio que é a ideia. Figurino e maquiagem entregam muito isso. Às vezes estão cantando uma música muito bonitinha, mas tá todo mundo imundo, sujo, nojento, grotesco. Essa é a ideia. É por isso que eu falo que isso não é um musical tão tradicional assim, não. Eu não tenho nenhum interesse em escutar essas músicas da versão do filme de novo na minha vida. Fora do contexto do filme, pelo menos. As cenas faladas não são uma construção pro próximo número musical. As músicas cantadas aleatoriamente estão ali só pra conectar com a cena e com o que o personagem está passando naquele momento, porque foi uma música que o personagem pensou na hora. Os poucos números musicais estão ali realmente pra falar o que não pode ser dito. Expressar o que não dá pra ser expressado só com palavras. Se isso é bom ou isso é ruim, depende de cada um. Eu achei ok, eu entendi a ideia, eu acho que daria pra brincar muito mais com subjetividade nesse filme, mas eles não quiseram ir tão a fundo nisso. Melhor que o primeiro, mas não tão a fundo quanto um musical de Coringa poderia fazer. E aí vamos pro filme em si, né? Pro roteiro, que eu não vou muito a fundo porque eu não posso. Mas eu vou dizer o primeiro ponto muito importante. Se você queria uma continuação de Coringa, você não recebeu isso. Vou reclamar de falta de subjetividade de novo, rapidinho. A existência dessa continuação deliberadamente fez com que muitas das cenas mais ambíguas do primeiro filme tivesse uma resposta, que é paia. Mas acho que isso já entrega muito de qual que era a ideia desse filme, porque ele é muito não sutil em seus pontos. Ele não tenta ser uma continuação de Coringa, porque ele não quer ser uma continuação de Coringa, porque ele quer ser um filme sobre o filme de Coringa. Esse é um pequeno spoiler, porque eu não estava nos trailers, mas eu não sei dizer se é um spoiler de verdade, já que no primeiro ato isso tudo já é dito e explicado. Dentro do universo de Coringa Delírio A2, fizeram um filme sobre Arthur Fleck, e pelos vários diálogos que estão aqui
aqui e ali, esse filme foi basicamente Coringa 1, uma versão dentro do universo que é similar ou igual ao filme que nós vimos quando ele saiu alguns anos atrás. Este é um filme sobre aquele filme, sobre a reação e recepção àquele filme. Não é segredo pra ninguém que o primeiro Coringa foi recebido de braços abertos por uma galera mais red pilada, mais sigma, mas eu acho que isso foi surpresa pro Todd Phillips, na verdade. O cara pareceu estar real incomodado com isso, muito incomodado, e utilizou a oportunidade desse segundo filme, não pra continuar o filme que as pessoas queriam, não pra só continuar a história de Coringa, mas pra se retratar e falar um pouco sobre isso. O filme parece muito mais uma conversa do diretor com a gente, onde ele traz os pontos do que exatamente ele queria dizer com o primeiro filme, o que exatamente ele queria mostrar com o primeiro filme, ao mesmo tempo que critica diretamente aqueles que não compreenderam essa mensagem e levaram ela pra algum canto que ele não aprova, e que eu também não aprovo, só pra deixar claro. Eu tenho enrolando há meses de fazer um vídeo sobre morte do autor, ou seja, o quão importante é a intenção do próprio autor ao fazer uma história, mas este é um caso onde é bem difícil matar o autor. Ele está conversando com você, o filme é sobre isso. Eu só acho que é uma conversa muito direta e que se você fosse fazer isso, eu talvez preferiria que você só fizesse uma entrevista. Porque ao mesmo tempo que eu entendi os pontos que ele quis trazer aqui, eu não acho que um filme como um filme conseguiu ser muito bom quando você entra a fundo nessa questão toda meta. Acabou sendo um filme um bocado bagunçado. O plot principal é muito simples e muito direto. Muito claro e muito óbvio também. E as conversas que ele quer trazer durante o filme também são muito diretas e muito óbvias. Sutileza é algo que passou longe nesse roteiro. E eu meio que acho que deveria ter. Ao mesmo tempo que eu entendo por que não teve, ele queria ser claro em seus pontos, mas eu sinto que o filme inteiro foi apenas isso. Apenas uma reação à recepção das pessoas e uma reação à recepção dessas pessoas. Eu acho isso bem interessante. Mais que qualquer outra coisa, esse filme é muito interessante. Não dá pra divorciar o impacto que alguma obra tem socialmente. Coringa 1 teve impacto, Todd Phillips achou necessário falar sobre esse impacto. Acho justo. Mas eu não acho que o filme inteiro ganha muito com isso. Ele é um filme fechadinho, ele é um filme redondinho, e ele é isso porque ele é um filme simples, porque tudo que está ali está pra passar o ponto de Todd Phillips, e ele não queria ser ambíguo em seu ponto, e com isso algumas coisas, como por exemplo as fantásticas atuações nesse filme, se perdem pelo fato de que esses personagens não são personagens. Eles são marionetes usadas pra Todd Phillips falar do que ele quiser falar. Tanto que a Arlequina é muito simples nesse filme, e com isso não deu espaço pra Lady Gaga fazer algo mais interessante. Nenhum outro personagem realmente importa, porque todo mundo é um boneco que é feito pra ser substituído por algum elemento, alguma ideia ou algum ponto. Então, em geral, meio que isso. É um filme muito mais interessante do que ele é bom, na minha visão. Mas ele não é um filme ruim de maneira alguma, especialmente do ponto de vista audiovisual. Como um filme, ele é um bom filme. Como um comentário do diretor sobre o primeiro filme, ele é bem claro no que deve ser dito. Como uma história, como um roteiro, eu acho que peca um bocado por se focar muito nesses outros dois pontos. Mas e vocês? O que vocês acharam? Gostaram, não gostaram? Deixem nos comentários. E por favor, não sejam estranhos nos comentários, pelo amor de Deus. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado que me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até.